Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar a nossa presidente em exercício, deputada Tia Ju, cumprimentar todos aqueles que me antecederam nessa tribuna e fazer, sim, um cumprimento especial à minha companheira Tia Ju e ao meu companheiro deputado Valdec Carneiro, com quem eu tive a felicidade de participar hoje da instalação do Fórum Permanente de Articulação com o Fórum das Mulheres Negras. Eu estava aqui, Tia Ju, ouvindo atentamente todas as importantes declarações dadas por todas as mulheres negras que subiram a essa tribuna para fazer a sua manifestação, e eu quero dizer que eu fui para 1983, quando eu era uma jovem estudante de Direito, aprovada no concurso público da Polícia Civil. Naquele momento, o cargo que eu ocupava era o cargo de escrivão de polícia. E o Brasil vivia um momento muito diferente daquele que, lamentavelmente, assistimos ontem, quando aquele teatro de horrores que aconteceu no Congresso e a total ausência da sociedade nas ruas para exatamente discutir aquele importante momento que se viveu no Congresso Nacional na tarde e noite de ontem. Em 1983, o Brasil passava por um processo de redemocratização e as mulheres, com a sua sabedoria, foram capazes de se organizar na Assembleia Nacional Constituinte, foram capazes de se organizar através do lobby do batom, em que as questões partidárias foram colocadas à parte e foram discutidas, sim, sobre o caráter suprapartidário, o que fazer com a mulher vítima de violência, o que fazer com a mulher que não tinha o apoio da saúde, o que fazer com as mulheres para fomentar a educação, a escolarização das mulheres, a inserção das mulheres no mercado de trabalho. E tudo isso era visto e vivido de uma forma muito pujante por todos aqueles que tinham minimamente um pouco de atenção ao que acontecia no Brasil naquela década, durante a denominada Assembleia Nacional Constituinte, para pensar o que nós construímos em 1988, sob a denominação da Constituição Cidadã. Enquanto isso, Tia Ju, nas delegacias de polícia, a gente conseguia ver que havia um crime silencioso, e que esse crime silencioso estava voltado para as mulheres. Talvez por isso, em 1988, na Constituição, nós tivemos a oportunidade de ter um artigo específico que demonstrava que era preciso que o poder público, que o Estado, fosse responsável pela garantia da integridade física da mulher e, mais do que isso, fosse capaz de enfrentar essa violência silenciosa que não fazia parte das ocorrências policiais e fosse capaz de garantir a paz nas famílias. E quando 1991 chega e eu assumo a minha primeira titularidade na Delegacia de Mulheres da cidade do Rio de Janeiro, particularmente lá no meu querido bairro Campo Grande, atuando ali na Zona Oeste, eu começo a perceber, né? Eu que não era uma feminista, e eu quero dizer que fui talhada nos bancos das delegacias, nesse olhar feminista, exatamente com algumas mulheres que eu encontrei aqui, como Wanda Ferreira, que na época do nosso querido e saudoso líder Leonel Brizola, ocupava um importante cargo como secretária estadual da questão racial. E aí nós começamos a perceber que havia um outro componente que era mais cruel com as mulheres, sobretudo se nós pudéssemos conjugar a questão do gênero com a questão da etnia. E o que nós vivenciamos hoje aqui mostra que é preciso, sim, ter um olhar diferenciado quando falamos das mulheres negras. Hoje, a população negra ocupa 53% da população brasileira e, ainda assim, é tratada como minoria, o que é muito cruel. Como um segmento pode ser mais da metade e ser entendido como minoria? E quando nós nos debruçamos diante dos dados estatísticos, seria bom dizer
que se é difícil ser mulher, é muito mais difícil ser mulher negra. E aí eu queria me permitir, deputada Tia Ju, para dizer que, segundo o IBGE, 49% das mulheres brancas estão em empregos formais. Ao contrário, que quando falamos de mulheres negras, apenas 34% das mulheres negras estão em empregos formais. Quando vamos fazer um olhar mais detalhado na questão salarial, vamos ver que esse percentual de 34% de mulheres negras que estão no mercado formal do trabalho, estão aí, são detentoras dos menores salários. 62% das mulheres, ou seja, 62% das mulheres que são vítimas de morte através da agressão, 62% são de mulheres negras. 43% das mulheres negras são assediadas sexualmente ou moralmente nas ruas, ao contrário das brancas, em que esse número é de apenas 35%. Quando a gente vai para a participação das mulheres no mercado de trabalho, a gente vai ver que metade do percentual do mercado de trabalho é ocupado pelas mulheres. Mas quando a gente vai verificar os cargos de projeção, como de gerência e de direção, nós vamos ver que há empresas que nunca tiveram uma mulher negra ocupando um cargo de gerência ou um cargo de direção. Quando a gente vai para a chefia das mulheres nas famílias brasileiras, e hoje sabemos que mais de 1/3 das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, quando nós pegamos esse dado das mulheres que chefiam, né, os lares, as famílias brasileiras, nós vamos ver que no que se refere às mulheres negras, essa participação está acima da média que é identificada das mulheres. E, lamentavelmente, ou positivamente, as mulheres negras participam de uma forma mais efetiva na construção da renda de suas famílias. Então, nós podemos falar que a violência é uma realidade na vida das mulheres negras, que a mortalidade materna é uma realidade na vida das mulheres negras. Nós podemos falar que o desrespeito e a desqualificação da imagem da mulher negra, seja na publicidade ou nos programas de TV, é uma realidade das mulheres negras. Nós podemos falar que o assédio moral no trabalho é uma realidade das mulheres negras. Então, é por isso que o que foi construído, e eu quero agradecer ao deputado Valdec Carneiro a oportunidade de estar ao lado dele, ao lado da nossa querida Tia Ju, que tem um olhar diferenciado para a questão da juventude, e aí poderíamos migrar nas estatísticas policiais, ou pior ainda, nas estatísticas do sistema penitenciário, para verificar que quem está preso é o jovem sem educação, sem estudo, e é o jovem negro na sua maioria. Portanto, esse fórum permanente terá muito o que fazer. Portanto, teremos talvez já esse ano a nossa maior atribuição, talvez a mais importante atribuição desse semestre, que é garantir na lei orçamentária, no espaço de recurso orçamentário disponível para o Poder Legislativo, que esse fórum tenha, assim, uma representação orçamentária digna das lutas e das conquistas que precisamos ter ainda em 2017. Porque sabemos, sem sombra de dúvida, que a importância da rubrica da atividade política está na medida direta da sua destinação orçamentária. Então, viva o dia de hoje, e vamos aqui nos despedir com a frase colocada e entoada na manhã de hoje, para dizer que essa luta vem de longe e que a luta das mulheres negras tem que ser a luta daqueles que querem construir uma sociedade justa, igual e sem preconceito. Muito obrigada.